CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Adriana Miller, conforme adiantamos aqui, você foi ver o filme Divertidamente 2? Eu assisti o 1, o 2 ainda não tive oportunidade. Fui assistir nesse final de semana, estava combinado já com a Adalberto. E recomendo todo mundo assistir, adultos, crianças, adolescentes, todo mundo que quiser ir, vale super a pena assistir o filme. Por um olhar de um especialista assim como você, de um psicólogo, também é terapeuta familiar, faz sentido não sei se são metáforas, mas analogias que o filme representa ali na cabecinha do adolescente, os sentimentos? Exatamente por isso, Mário, que eu acho que a gente vale a pena assistir, porque o filme ele é feito com a ajuda de especialistas, com consultores que são neuropsicólogos, neurocientistas e psicólogos. E aí o pessoal da Pixar, que são fantásticos, e da Disney, fazem a roteirização disso, criando os personagens e fazendo a gente entender como é que funciona o cérebro humano. E por isso é muito, muito legal, porque é aquilo mesmo que está representado no filme, por meio lá lúdico, engraçadinho, mas é aquilo. Então as emoções são aquelas, sem querer dar muito spoiler, né? O Divertidamente 1 fala das 5 emoções básicas, que todos nós nascemos com ela, né? Com elas, a alegria, a tristeza, a raiva, medo e nojo. São emoções básicas. São emoções que todos os seres humanos têm, desde que nasce. São emoções muito ligadas com sobrevivência, né? Então esse início da vida, elas são super necessárias. E o Divertidamente 2, ele traz as emoções que são sociais. Então entram novas emoções em jogo, né? E também muito em função desse novo momento da vida da personagem principal, que vira uma pré-adolescente, né? Seria aqui no Brasil uma pré-adolescente. E começa a ter mais destaque para ela as interações sociais, as amigas, a escola, as interações que ela tem com outras pessoas, com grupos. Por isso que as emoções mais sociais aparecem. E essas emoções sociais, atualmente, algumas delas são mais reforçadas do que em gerações anteriores, em função de rede social, em função do mundo que a gente vive hoje, dessa transformação como a gente nunca aconteceu, assim como a gente nunca viu na história, que essa revolução tecnológica vem gerando, enfim. A ansiedade hoje, ela é mais forte do que era antigamente? Ela chega de maneira mais vigorosa assim na cabeça de uma adolescente, ou isso não muda? Então, Mário, olha só, essas emoções elas sempre existiram, né? Então, quais são as novas emoções que entram em cena? A ansiedade, a vergonha, a inveja e a vergonha, ansiedade, inveja e o tédio. Ele ficou com tédio de aparecer aqui agora. E tem uma quinta emoção que chega, mas eu acho que ela é gancho pro Divertidamente 4, eu acho. Não, o 3, eu acho que vão vir as emoções morais. Porque aqui a gente ainda está nas emoções sociais. Eu não sei se eles pensam em fazer alguma coisa mais voltada para a moralidade. E talvez porque essa quinta é a nostalgia. E ela entra e sai só em 2 momentos do filme e pedem para que ela saia. Tipo assim, nós não te chamamos ainda. Adolescente já tem nostalgia? Ainda não, é tudo muito começando, né? Por isso que ela não cabe nisso, mas eu imagino que seja já uma deixa para os próximos filmes. Mas então, essas 4 emoções, vamos deixar a nostalgia sociais fora por enquanto, elas sempre fizeram parte do cérebro, das convivências humanas, exatamente porque são emoções sociais. Então, o estresse mantém a gente ativo, focado, motivado a fazer as coisas. O tédio, ele faz a gente ficar mais parado, poder aproveitar mais os momentos. A vergonha
é o termômetro da moralidade, porque a gente sente vergonha quando a gente percebe que fez algo que não era conveniente fazer, então é um modulador da moralidade. E a inveja, exatamente por comparação. Então, tá vendo? São emoções em que o social já está presente. Por isso que aparece Sempre mais teve. na puberdade, assim? Porque na puberdade o grupo começa a ter mais importância do que a família. Então a pessoa sai da vida familiar e começa a migrar para uma vida em grupo. Entendi. E começa a querer buscar o próprio espaço, né? Quem sou eu nesse grupo que não é o da minha família, onde eu já tenho um lugar garantido. Eu sou filho, às vezes o mais velho, às vezes o caçula. Os amigos ganham mais relevância do que os pais, assim. Aí os amigos... Sabe que eu vivi isso, né? Ah, é? Porque minha filha tem 14 anos e ela falou assim, eu quero ver o Divertidamente 2. Eu falei, que ótimo, nós vamos. Ela, eu vou com meu primo, você vai me deixar na porta do shopping e me busca depois. Eu falei, mas nós sempre vimos juntos. Não, mas agora eu vou com meu primo. Pois exatamente então, isso. Exatamente isso. No filme, eu não quero ficar dando muito spoiler, mas no filme tem um momento em que... Porque ele funciona tecnicamente como? Tem a menina, a personagem principal, e em determinado momento faz um zoom para dentro do cérebro da menina. Então a gente começa a enxergar a partir de dentro. Nesse momento em que entra, eles começam a querer entender como é que está a vida da personagem. E... Aí um deles pergunta, uma dessas 5 emoções básicas pergunta, mas cadê a ilha da família? Porque são várias ilhas, né? Aí, não, tá lá, e tem que pegar um binóculo para procurar a ilha tá lá, a ilha da família ainda tá aí. O que é aquela coisa enorme que apareceu? Ah, não, é dos amigos. Entendi. Então é isso. Já tem gente elogiando você. Miriam, análise ótima da Adriana. Outras pessoas estão comentando, daqui a pouco eu falo. Eu fui interrompendo você e não deixei você responder minha própria pergunta. Se atualmente, como a gente vive rede social, a imagem, essa exposição constante, se algumas emoções sociais estão mais intensas, bem mais do que em gerações anteriores, ou não? Então, a gente talvez hoje, Mário, a gente tem ativadores mais potentes, porque... o tempo todo e a qualquer momento a gente pode pegar e ver como é que o outro está, o que o outro está fazendo, saber o que o outro está fazendo. Então a gente começa a ter esses gatilhos, esses ativadores de ansiedade. Inclusive, por exemplo, 3º ano é típico a gente ouvir pré-vestibular os adolescentes falando assim, meu Deus, eu tenho que estudar porque enquanto eu estou descansando alguém está estudando. Isso é típico da ansiedade. Por quê? E como é que sabe isso? Porque está ali na rede social, foto dos livros, selfie eu estudando, né? Então, esses ativadores, eles estão muito mais potentes, muito mais frequentes e muito mais acessíveis. Sei lá, talvez na época dos nossos avós, precisava demorar 1 semana para você saber que teu primo tinha passado no vestibular que você tinha tentado. Então, tinha um delay aí típico mesmo da forma de comunicação da época, né? Então, hoje, eu acho que a gente precisa estar atento a esses ativadores dessas emoções. Eu vou deixar uma pergunta, não, Adriana, porque a gente já vai chamar o repórter CBN. Por um pai ou para quem é adolescente, vai que um adolescente está nos ouvindo, pode ser, né? Que não esteja no TikTok, deve ter 1 em 100 mil que não esteja no TikTok, agora esteja ouvindo a gente. Que viu a gente no Instagram e resolveu assistir a gente. Que acha, ou adolescente que acha que não está sabendo lidar bem com suas emoções, ou um pai que acha que não está sabendo uma mãe, né, naturalmente, não está sabendo interpretar muito bem a emoção dos filhos. É bom ver o filme? O filme vai dar uma luz nesse sentido? E tem comentário aqui para você, Adriana, perguntas também. Ano passado passei a ter... Não, nessa do Washington não. O Washington, lê a sua. Gladson, sobre o filme Divertidamente, ele me remeteu a várias releituras na minha busca, para parafrasear a doutora Adriana Miller, buscando ser a minha melhor versão, onde o filme deixa claro as consequências da falta de equilíbrio e o controle emocional. Camila, vou ver o filme amanhã com meu filho. É bom que já vou com um olhar diferente sobre o filme. Muito boa explicação. Tá vendo?
E Miriam, de novo, elogiando seu comentário. Super pertinente a análise do filme. Estou adorando, Adriana. Então, gente, intervalinho, repórter CBN, e já voltamos com a Adriana Miller, explicando mais sobre o Divertidamente, se é bom a gente assistir em família, se não é, se a gente pode aprender a lidar melhor com nossas emoções por meio dessa analogia do filme em que a gente olha a nossa cabeça, as emoções entrando, emoções sociais. Eu não sabia desse negócio de emoção natural, emoção social. Sabia, Adalberto? Já tinha ouvido falar, mas agora com a explicação da doutora Adriana ficou mais nítido. Intervalinho, já voltamos. Voltamos com a terapeuta familiar e psicóloga, é o contrário, né? Psicóloga e a terapeuta familiar. Isso. Adriana Miller, que está sendo mega elogiada pelos ouvintes, hein? Muito bom. A alegria dentro de mim está, assim, super feliz. Adriana, eu esqueci do comentário do nosso amigo. Meu celular, estão mexendo na live? Aqui, ó. A gente estava no Instagram também, não estamos mais não. Só a Adriana que tá. Eu gostei do Gledson, lembrando da melhor versão, Gledson, que eu acho que é isso Gledson. Mesmo, Gledson. Uhum. Obrigada. Eu acho que isso é uma coisa importante. Inclusive, isso aparece no filme, claro que com outra roupagem, né? Mas, inclusive, a forma como essa melhor versão aparece no filme também vale a pena a gente prestar atenção, porque é a versão adequada, né? A gente precisa saber como todas as experiências da nossa vida constroem a nossa noção de ser uma pessoa de valor no mundo. Adriana, e você acha que para uma família assim que não está sabendo lidar muito bem com as emoções de uma criança, de um adolescente, o filme ajuda? Então, ajuda muito, Mário. Especificamente esse filme, eu diria que ele é bem didático. Então, assim, do ponto de vista, Camila falou que vai levar o filho hoje ou amanhã, né? Não sei a idade. Para uma criança pequena, vai ser só um filme legal, lúdico, gostoso, divertido. Então, as crianças pequenas não vão entender o conteúdo, assim como o Adalberto estava falando com a gente no começo, que ele assistiu o Rei Leão e não fez sentido porque ele assistiu como um desenho animado, né? A partir da puberdade, então a partir aí dos 12, 13 anos, já começa a fazer sentido, até porque os pré-adolescentes estão vivendo aquilo. Então eles vão encontrar uma explicação para aquilo que eles estão vivendo e algumas análises em cima do que acontece no filme. Se isso acontece com eles também, vai ter uma receptividade diferente. Para os adultos, aí é fantástico, porque a gente já tem toda essa experiência de vida que faz com que a gente veja ali na tela o que está acontecendo realmente dentro de nós, com personagens lúdicos. Então, claro que é muito mais interessante a gente pensar que quando eu estou num grau de ansiedade alto, o que está acontecendo é que aquele bichinho todo elétrico, agitado, com um penacho na cabeça, está agitado dentro de mim. Então a gente tem uma imagem visual lúdica da ansiedade, ao invés de ser um monstro que eu não sei lidar com ele. Então a gente começa a entender que tem um console dentro da gente, quem que está no controle desse console, é a alegria, é a ansiedade, como que o tédio é um antídoto para a ansiedade em alguns momentos, né? Como que as emoções vão interagindo umas com as outras e servindo mesmo de aliadas, às vezes potencializando determinada emoção ou situação e em alguns outros momentos neutralizando, então fazendo fluir melhor uma compreensão do contexto externo, né? Porque a vida, ela está acontecendo ali do lado de fora. O filme é todo o funcionamento cerebral para lidar com aquela situação específica. Então ele é muito didático. Por isso que vale super a pena os pais levarem os filhos para assistir. Como você já disse, os adolescentes não vão querer muito esse tipo de companhia, então a gente assiste sem a presença dos filhos, para a gente poder entender e depois conversa sobre isso. Então eu acho, Mário, respondendo a pergunta, vale a pena levar e vale muito a pena conversar depois sobre o que achou, essa conversa
resenha, né? A resenha super vale a pena. Depois de ver o filme, conversar com os filhos, o que achou? Depois, não precisa ser imediatamente depois, não é uma prova oral, né? Assim, quais são as emoções, né? Né? Mas ir conversando com isso. Ter esse filme como um gancho para conversas, né? Antes de uma prova, a criança, o adolescente vai estar ansioso, vai estar ansiosa, a gente poder falar, olha só, acalma, vai assistir um filme, lembra do tédio? Ativa o tédio, porque você vai ficar melhor. Então, os personagens podem servir de ganchos de conversa que faz sentido para todo mundo, né? Então, o que achou, o que a criança, o adolescente achou do filme, por que gostou, por que não gostou. Por exemplo, tem lá um determinado momento em que a Alegria, que é a principal coordenadora do console, né? Igual o Murilo é o coordenador do nosso console aqui, a Alegria é de lá. Na cabeça da mãe, na cabeça do pai, tem outros coordenadores, né? Então, em determinado momento, ela tenta dar um controle naquela situação que está caótica mesmo. Talvez algum adolescente possa virar e falar assim, não, isso não acontece comigo. O que acontece com você? Na tua situação, qual outra emoção entra em cena para controlar a ansiedade na hora que ela está ali pegando fogo, né? Fazendo aquela confusão toda. Então a gente vai conversando em cima disso e construindo sentido. Para isso vale a pena. Não é sempre bom ver a Adriana Miller aqui na CBN. Toda quinta-feira, quando ela vier, vai ter live também no Instagram, que hoje a gente fez, no meu Instagram e no da Adriana. E já recebi 2 mensagens. Ah, já? Ficou mudo direto, falaram. Não deu pra ouvir nada a live. Mas isso acontece, sabe por quê? Sabia, Adriana? É um mico que a gente pagou no Instagram. Ficou sim, ó. O Gustavo tá mandando aqui, ficou mudo. Não, direto ficou, não, porém. Gustavo. Começou mudo. Depois melhorou. Mas depois melhorou. Depois deu pra ouvir certinho, Gustavo. Viu? É porque, assim como no rádio tem o áudio, a internet tem isso, gente. Tá a internet mas a gente fez live hoje. Entendeu? Prometemos melhorar o áudio na próxima. Ou então escuta junto a rádio. Nossa, Beatriz ficou brava. Não ficou mudo. Quer ler aqui a mensagem do Gustavo? Mas muito bom, Gustavo, saber que você estava junto com a gente. Adriana, muito obrigado. E a gente veio falar do filme, mas eu acho que você pode dar uma ajudinha pro Washington também. Diga. Porque ele está passando por momentos de ansiedade. E a gente sabe que pode ser um caso de procurar um psiquiatra. Mas eu não sei até que ponto terapia pode ajudar. Eu acho que, pelo seu conhecimento profissional, você pode dar uma ajuda para o Washington. Porque pode ser a dúvida de outras pessoas também. Muita gente pode estar passando por isso. Você permite que eu dê a mensagem dele? Claro. Vamos lá. Ano passado, passei a ter crise de ansiedade. Como eu não sabia o que era, senti uma taquicardia, falta de ar, muita insônia. Quando fui ao médico, depois de uns 3 dias, tive que realizar um eletrocardiograma para descartar um ataque cardíaco. Terapia, Adriana, o seu ofício de atender as pessoas pode ajudar quem está passando por momentos de ansiedade assim extrema? Então, Mário, vê só, Mário e ouvintes, né? Eu acho que tem 3 etapas importantes, né? A ansiedade, como a gente falou, ela faz parte, é uma emoção que a gente tem que nos motiva, nos faz acordar de manhã, então ela é importante. A gente ter uma tensão interna motiva a gente a seguir na vida, tá ok. Então, um pouco de ansiedade faz bem para todos nós. Quando a ansiedade começa a aumentar, isso serve para ansiedade, serve para tristeza também, né? Então, começa a aumentar, começa a atrapalhar a vida da gente, está na hora de procurarmos uma ajuda. Nesse momento inicial, uma terapia, ela super funciona. Por quê? Porque vai ajudar a pessoa a criar estratégias para lidar com essa emoção que está descontrolada. Me permita, né? só um parênteses, só para ficar bem claro. Quando é que a ansiedade começa a atrapalhar a vida da pessoa? Quando ela deixa de sair de casa, quando é que ele percebe esse start de preciso procurar ajuda? Isso, quando começa por exemplo, você começa a ter insônia, você começa a sentir que o coração fica palpitando, você começa a suar a mão, você vai ficando muito tenso, mais do que o normal. Entendi. Então é uma percepção interna, subjetiva. Nesse assim, ponto a terapia já ajuda.
eu não tô legal, deixa eu procurar uma psicóloga, uma terapia. Por que ajuda nesse momento? Porque a gente vai criando estratégias para ver se a pessoa consegue sair daquele quadro por conta própria. E também porque, estando em acompanhamento, se agrava, que aí é o que o Washington falou, começou pequenininho, até que vai aumentando, e aí ele começa a não dormir de noite, a insônia, que é uma noite ou outra, passa a ser uma coisa frequente, aí começa a acordar mal, aí começa a ter taquicardia, falta de ar. Ele chegou a fazer exame para ver se tinha algum problema cardiológico. Isso quer dizer que chegou num grau extremo, né? A mesma coisa com a depressão, chega uma hora que ela fica num grau extremo. Nessa hora a gente precisa procurar um médico, porque um psiquiatra, porque aí nesse momento a medicação é que vai controlar tudo, porque está tendo um desequilíbrio químico, né? Tem muita adrenalina, tem muito neurotransmissor, tem muita coisa acontecendo lá dentro da pessoa, que um autocontrole não vai surtir efeito, porque uma pessoa com crise, que teve esse primeiro caso de crise de ansiedade, se ela continua tendo, ela começa a ter medo de ter. Entende como que a ansiedade vai entrando na vida da pessoa e invadindo mesmo? Então, se eu fosse criar uma metáfora, é assim: a ansiedade que é bem-vinda, ela traz um movimento, traz alegria. Aí quando a gente quer fechar a porta e pede para ela sai tranquila, a gente dorme, a gente fica bem. Agora, quando a ansiedade começa a entrar na nossa vida, sem pedir licença, sentar no sofá da nossa casa, se esparramar toda, aí já não está legal, já começa a querer mexer lá no nosso fogão, no nosso computador, já não está legal. Quando ela entra e tranca a porta e fala, agora eu cheguei para ficar, aí a gente precisa arrumar alguém para arrombar a porta e ela sair, porque ansiedade nesse grau faz o que o Washington trouxe pra gente. Maravilha de explicação. Sempre é bom ouvir a Adriana Miller. A gente já falou isso mais de uma vez aqui, né? Porque parece que antes a gente negligenciava um pouco essa questão da saúde mental, né, Adriana? Isso. Não levava muito a sério. Mas uma vez me falaram, você quebra um braço e não vai no médico, no ortopedista? Às vezes você precisa de um médico também, de um psicólogo para ajudar na questão da saúde mental. Isso. É fundamental. Havia um preconceito grande, né? Achando que é coisa para doido, né? Existia esse preconceito. Eu acho que hoje em dia as pessoas já estão com mais consciência e entendem que esticar a corda não vale a pena. Eu acho que, o mais importante é isso. Tá desconfortável, qualquer emoção que seja, tá desconfortável, tá atrapalhando a tua vida, tá te incomodando com frequência, você pensa muito nisso, você sente isso, você vai desanimando, você vai ficando agitado, assim, tá diferente? Procura um psicólogo, conversa, bate um papo, tenta entender o que está acontecendo, né? Se for o caso, vai para um psiquiatra. É muito melhor a gente tomar um remédio por pouco tempo que organize aquele cenário do que depois a gente precisar mesmo, né? Então, nessa hora que entra com o psiquiatra, muitas vezes a terapia entra junto, porque aí é um trabalho em parceria. Ótimo, Adriana. Até quinta-feira que vem tem mais Adriana Miller, sempre às quintas-feiras.